nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, deixa eu explicar antes o propósito dessa aula. Nós tivemos no ano passado, no ano de 2019, o nosso congresso, que a gente organiza todo ano, e o tema do congresso foi a reforma litúrgica, a mudança da missa, né, da liturgia. E por conta desse congresso, a gente acabou estudando muito sobre liturgia, e num congresso a gente não consegue esgotar o tema, a gente consegue dar uma parte, a parte muitas vezes a mais relevante daquilo que a gente estudou, mas há uma série de outros detalhes que são importantes e que não cabem dentro de um congresso. Então, para não perder esse esforço de estudo que nós tivemos no ano passado, eu separei uma série de temas que são temas pontuais. Isso aqui eu até quando eu fiz pensando em dar aula só para os meus alunos, né? Lá em São Paulo, porque eu pensei, isso aqui vai ser útil para eles, vão ser aulas mais curtas, mais específicas, mas depois achei que valeria a pena dar para todo mundo. Então, a aula de hoje, nós vamos ver um único ponto da reforma litúrgica, a mudança do altar, né, a missa sempre foi rezada no altar, para a mesa. Né? Por que isso foi feito, o que embasa essa mudança, quais estratégias foram usadas para que isso de fato fosse feito, né? Por que foi feito do modo como foi feito. Então, eu me baseei, sobretudo, no livro do Michael Davis. Né? Michael Davis tem uma trilogia excelente sobre a missa. Me baseei também num livro do professor Orlando, Carta a um Padre. Me baseei também no outro livro do Michael Davis, Bambas Relógio Litúrgica. E também me baseei na encíclica de Pio XII, que trata sobre a liturgia. Então, nessa aula aqui, a gente vai justamente ver essa questão, né, da reforma, né? E o Michael Davis começa com uma frase, né, um testemunho, que é uma coisa bastante impressionante, né, de um bispo, Nicholas Ridley, é um bispo inglês do século XVI, da época da Reforma, e ele então vai falar sobre a mesa ou o altar. E olha o que ele diz. A forma de uma mesa deverá contribuir mais para que os simples abandonem as opiniões supersticiosas da missa papista, né, da missa dos católicos, e dirijam-se ao uso correto da ceia do Senhor, ou seja, não é mais ser missa, mas ser uma ceia. Porque um altar é construído para que sobre ele se façam sacrifícios. Uma mesa é construída para que nela os homens comam. Isso aqui ele tem toda a razão. Né? Eu posso não concordar com a apostasia dele, mas com o que ele disse aqui, eu concordo plenamente. Nunca um sacrifício foi oferecido sobre uma mesa. Isso não só na religião católica, o Antigo Testamento sempre foi assim, todos os sacrifícios eram oferecidos em altares, e também, até nas religiões pagãs, todo o sacrifício era oferecido em altar. Nunca se oferece um sacrifício sobre uma mesa se come. Então, a mudança de altar para mesa, ela traz consigo toda uma ideia, todo um pensamento de que houve uma mudança no conceito do que é a liturgia. Então, eu já tinha uma mentalidade bem protestante, né, que o Papa não manda em toda a igreja. Ele foi capelão de Thomas Cranmer e ajudou o Cranmer a escrever o Common Book of Prayer, né, que é o livro de orações dos anglicanos. Então, era um bispo muito ruim, e ele era tão contra. Isso aqui é também importante a gente ver, é uma tese que o Michael Davis mostra e prova muito bem, de que os protestantes, os anglicanos, já tinham feito com a liturgia deles uma reforma que foi exatamente o que foi copiado aqui na década de 60, quando fizeram a mudança da missa católica.
Pois bem, então, antes da gente tratar dessa questão da mudança em si, a gente precisa ter em mente o que é o altar católico e o que o altar católico simboliza, né? A Igreja Católica sempre deu muita importância para os altares. Sempre as igrejas eram construídas em função do altar, nunca o altar em função da igreja. E até a reforma de 1969, como o altar tinha que ser construído, qual o material, como ele devia estar posicionado, onde ele devia estar na igreja, como ele era consagrado, o ritual de consagração de um altar que o bispo faz é um ritual lindo, né? Ele, de fato, unge o altar com óleo e ele unge o altar inteiro, não é que ele derruma um pouco de óleo. Então, com orações lindas. Isso aqui, então, sempre a igreja teve um cuidado enorme e, de repente, depois da reforma, não só mudou de altar para mesa, como todo esse cuidado mudou radicalmente. A forma como ele é construído, a forma como ele é tratado e a forma como ele é entendido. Então, aqui eu não sei se o texto está claro, procurei colocar um fundo escuro para ajudar. Mas aqui, então, a função suprema da igreja é oferecer um culto solene a Deus. Isso aqui é o cultuar a Deus é exatamente o que a gente tem de mais importante para fazer e para se preocupar. E aquilo, dentre tudo que a igreja faz, o que ela tem de mais importante. A igreja sempre compreendeu isso, sempre teve muito cuidado com a liturgia, com o material de culto e com o local de culto, né? Então está aqui a expressão máxima desse culto, é o Santíssimo Sacramento, a missa, o santo sacrifício da missa, que é oferecido pelas mãos consagradas de um sacerdote. Então, a expressão máxima desse culto é o santo sacrifício da missa, né? De todo o culto prestado a Deus, a missa é o culto mais perfeito, porque é o sacrifício do próprio Deus. Então, daqui decorre toda a importância que a igreja sempre deu ao tudo que está relacionado à missa, né? E o que representa, então, o altar? Né? O altar, ele representa Cristo Nosso Senhor. O altar é Cristo. Por isso que o altar é incensado na missa. Assim como durante a missa se incensa a hóstia consagrada, porque é Cristo, se incensa o Evangelho, porque a palavra de Cristo se incensa o altar, porque o altar é Cristo. Portanto, todas as toalhas que cobrem o altar, como a gente vai ver daqui a pouco, elas simbolizam as vestes de Cristo. Então, isso aqui é bem importante, a primeira ideia. O altar representa Cristo. Ele, então, na missa, Cristo ele é a vítima, que é oferecida em sacrifício. Ele é o sacerdote, que sacrifica, e ele é o altar onde é feito o sacrifício. Portanto, toda a reverência que se presta ao altar é uma reverência prestada a Cristo, Ele mesmo, a Nosso Senhor. Por isso que o altar sempre foi feito de pedra. Porque assim como Cristo é a pedra angular, né? E há várias passagens na Sagrada Escritura que referem a Nosso Senhor como pedra, e esse símbolo é muito bom, porque a pedra é algo que não muda, né? Como a verdade não muda, como Cristo não muda, como o que ele ensinou não muda. A pedra também serve de base, né? E sobre ela, quando a gente vai construir uma casa, se constrói sobre algo firme. Então, se cava até se achar um terreno firme, ou uma rocha, e cavando e construindo sobre a rocha, essa construção ela fica muito mais sólida. Então, Cristo, ele é, como diz São Pedro na sua epístola, a pedra viva que foi rejeitada pelos homens. Diz também que Cristo é a pedra angular, né, mas também pedra de tropeço e pedra de escândalo. E São Mateus vai dizer o que cair sobre esta pedra será feito em pedaços.
e aquele sobre o qual ela cair ficará esmagado. Então, todas essas citações para mostrar que Cristo, ele, justamente a pedra, a rocha, simboliza Cristo. Cristo, ele é a pedra. Até, poxa, mas a pedra, a rocha não é São Pedro? São Pedro, justamente, ele é a rocha porque ele é o vigário de Cristo. Como ele está no lugar de Cristo, ele precisaria também, ele, ser rocha. E eu falei para vocês sobre a cerimônia de consagração do altar, mas também há orações na liturgia, por exemplo, no breviário romano, que fala uma coisa bem bonita: o altar que ungido com óleo denota a representação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso altar, vítima e sacerdote. E também tem outras orações, né, em outras circunstâncias, que vão repetir essa mesma ideia, né, que Cristo é o altar, porque Cristo é pedra, que ele é a vítima e é o sacerdote. Então, a primeira ideia que a gente abstrai aqui dessa palestra: o altar representa Cristo. Então, não é pouca coisa. Depois, o altar, ele tem que ser coberto com 3 toalhas. O altar da missa tridentina, né? Toda vez que fala altar, eu estou me referindo à missa tridentina. Tem que ser coberto com 3 toalhas. Essas toalhas precisam obrigatoriamente ser feitas de linho, né? São toalhas que são abençoadas, são consagradas também, e nenhum material pode aqui substituir o linho. Então, mesmo se fosse uma toalha de algodão, que seria uma toalha de muita qualidade, até muito semelhante ao linho, não poderia ser. Tem que ser de linho, somente de linho, né? Por que de linho? Porque a igreja exige que seja de linho. Porque o sudário que cobriu Cristo, quando ele foi sepultado, era de linho. Então, são sempre 3 toalhas, né? E o fato de serem 3 toalhas tem também um motivo prático. Além de ter um motivo simbólico, tem um motivo prático, que se durante uma missa ocorre um acidente e o cálice vira, né, e o precioso sangue de Nosso Senhor se derrama, se eu tenho 3 toalhas, eu vou conseguir conter com muito mais facilidade, né, o sangue de Nosso Senhor que derramou. Quando a igreja começou a usar 3 toalhas no altar, isso já bem no começo. Então, o Michael Davis diz que foi por volta do século IV. Então, assim que a igreja teve a liberdade, né, depois de Constantino, que ela aí podia enriquecer mais a liturgia, né, para lembrar, até então, ser católico era crime. E ser católico era crime, a reunião dos católicos era uma reunião criminosa. Portanto, as missas eram missas muito abreviadas. As missas eram rezadas na casa das pessoas, comumente nas casas, mas também nas catacumbas. Mais nas casas que nas catacumbas. Então, a igreja foi, assim, por assim dizer, obrigada a fazer uma liturgia a mais enxuta possível. Não podia estender muito, porque era perigoso. Com o decreto de Constantino, a igreja, na sua liberdade, começou, então, a assim, enriquecer muito mais a liturgia. Então, aí ela colocou 3 toalhas. O costume, então, de usar as 3 toalhas, quando ela vai ficar obrigatório, né? E quando eu falo obrigatório, quer dizer que para a missa ser lícita, é preciso ter 3 toalhas. Lícito não quer dizer válido, né? Um padre que reza uma missa não usando 3 toalhas, a missa é válida, houve missa. Mas ele está, então, celebrando de forma ilícita. Ele não pode fazer isso sem um grave motivo. Então, isso já no século IX era assim. Além dos símbolos, tem também a função prática, como eu comentei, e sob as 3 toalhas, embaixo delas, fica como se fosse uma 4ª toalha, né, chamado crismal em português, que também é um pano de linho, mas é um pano de linho que ele é encerado num dos lados, no lado que fica para baixo. Por quê? Também tem uma função prática. Esses altares, como eles eram ungidos com óleo,
esse óleo, a pedra acabava do altar absorvendo, e de vez em quando ela emanava esse óleo e isso manchava as toalhas. Então, para proteger essas toalhas de ficarem manchadas, se colocava o crismale embaixo. Tem também, em algumas igrejas, onde o lugar era particularmente úmido, essa umidade, assim, deixando a pedra do altar úmida, fazia com que manchasse as toalhas também. Então, para evitar que manchasse as toalhas, as 3 toalhas, se colocava um crismale. Esse crismale também, ele, obrigatoriamente, tem que ser feito de linho. Todo o material, todo o tecido branco usado na missa tem que ser feito de linho. Então, a alva do padre, o corporal, o sanguíneo, a pala, o amito, tudo tem que ser de linho. Todo o tecido branco é feito de linho, todo o material branco, né? Além disso, o altar deve ser elevado. E aqui tem um símbolo muito bonito, um símbolo que eu particularmente gosto muito. Como o altar ele é o local onde Cristo vai ser sacrificado, e Cristo foi morto no Monte Calvário, o altar tem que estar sempre em um lugar elevado. Claro que aqui tem uma função também didática, que a igreja ela sempre procura fazer as coisas de forma lógica e inteligente. O altar sendo elevado, fica mais fácil para os fiéis assistirem à missa. Mas aqui tem uma questão simbólica, que é mais importante, que é o Monte Calvário. Então, o padre ele sobe o Monte Calvário no começo da missa. E, normalmente, atrás da casula dele, tem uma cruz bordada, né? Então, ele é Cristo subindo o Monte Calvário, levando a cruz às costas. Os degraus têm que ser degraus largos, né, que vão permitir que o padre, ali em algum momento, se ajoelhe, ou sobretudo quando é uma missa solene, como essa que tivemos hoje. Naquele momento da missa, onde a gente, por exemplo, depois do ofertório, né, que o subdiácono vai ficar coberto, segurando a patena coberta também, né, até a hora do Pai Nosso, ele vai ficar num degrau, o padre fica no degrau mais alto, que é onde ele reza a missa, no degrau intermediário fica o diácono, e aqui embaixo o subdiácono. Então, isso aqui numa missa solene ou numa missa pontifical, os degraus ajudam também a identificar a posição que cada um tem no grau da ordem. Então tem também isso, né? Os degraus do altar têm o seu uso, o uso foi generalizado no século VI, portanto, ano 500 e pouco. Só para contar para vocês uma coisa bonita, nessa oração que o bispo faz quando ele consagra um altar, essa oração faz menção, né, por exemplo, ao Santo dos Santos, que era o local dentro a parte mais interior do templo dos judeus, era o Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote sozinho para oferecer o sacrifício. Faz menção também ao sangue de Abel, olha que interessante. Faz menção ao local onde Isaac seria imolado pelo pai. Faz menção ao altar onde Melquisedeque ofereceu o sacrifício. Faz menção ao altar construído por Moisés. Então, uma coisa bastante simbólica e bonita, né? Então, está aqui aquilo que já adiantei no começo da aula. Como o altar é o trono e símbolo de Cristo, o costume de incensá-lo vem desde o século IV, desde o começo. O incenso não é uma invenção da Igreja Católica, já havia incenso entre os judeus e havia incenso também nos cultos pagãos. O imperador era incensado. Então isso aqui, primeiro, para oferecer um culto digno a Deus, era algo assim muito próprio, porque a Igreja logo, assim que pôde, adotou o incenso. Mas também do ponto de vista didático para os fiéis, porque eles compreenderiam muito bem que incensar o altar, incensar a hóstia, ou incensar o sacerdote, tinha para os fiéis ali uma compreensão imediata. Eles sabiam que incensava a hóstia porque era Cristo, né? E o sacerdote pela dignidade que ele tinha agindo na pessoa de Cristo, tá? Então, o santo sacrifício jamais pode ser celebrado sem velas acesas. Isso aqui também
no mínimo 2 velas. Então, toda a missa, obrigatoriamente, precisa ter velas acesas. E no meio o costume das velas vem do século V, né? São velas de cera mesmo, cera de abelha, com uma alma, né? O pavio é a alma. A vela tem um símbolo muito bonito, não só porque ela tem luz, tem fogo, portanto tem a luz que simboliza a verdade, porque a luz ilumina as coisas, nos permite vê-las, entendê-las e compreendê-las, tá? É símbolo da verdade, e pelo calor que tem, a caridade. Mas a vela, então, ela se consome, ela se destrói para fornecer aos outros luz e calor. Esse é o símbolo da vela. Então, a vela é o símbolo do sacrifício, por isso que vai simbolizar Cristo e simboliza também aquilo que nós devemos procurar ser, nos sacrificarmos, nos consumirmos para poder dar aos outros uma verdade, um argumento, ou a caridade, a ajuda ao próximo. Então, o santo sacrifício nunca pode ser oferecido sem velas, e no meio do altar deve obrigatoriamente ter um crucifixo. O padre tem que sempre rezar a missa diante do crucifixo. Esse crucifixo tem que ser visível, de forma que os fiéis, durante a missa, possam, ao levantar os olhos, ver Cristo crucificado. E o padre também, quando ele levanta a cabeça, também ele tem que ser permitido, tem que ser de uma forma que ele possa ver a Cristo. Então, o crucifixo na missa tem que estar num lugar alto, bem no centro. Não pode estar do lado, virado, no canto, etc. Então, como é o sacrifício, a missa é a renovação do sacrifício do Calvário, então o altar é o Monte Calvário, por isso que é alto, tem que ter a cruz de Nosso Senhor. Há também um outro elemento chamado antipêndium, que é ela é uma cobertura, está vendo aqui nessa foto, mostra bem claramente, está vendo aqui verde, né? Ele é uma cobertura que se coloca na frente do altar, e sempre ele vai variando de acordo com o ano, de acordo com as cores litúrgicas. Então aqui, está vendo exatamente o verde, é a época litúrgica que a gente está, inclusive, o tempo depois de Pentecostes. Mas se fosse o padre rezar uma missa de algum mártir, que o paramento é vermelho, o antipêndio ia trocar por um vermelho, se fosse branco, se fosse um azul, porque a festa de Nossa Senhora ia ser um azul, etc. Então, esse antipêndio, ele representa as vestes, né, reais, as vestes de rei de Cristo. Então, tem um símbolo muito bonito. Ele tem um símbolo muito bonito e o que o torna particularmente bonito, ele dá muita unidade a toda a liturgia. Porque quando a gente olha na missa, o paramento do padre já ser da cor do conopeu, que é a cortina que está na frente do sacrário, já isso é uma coisa muito interessante, né? Essa unidade entre a cortina do sacrário e o paramento do padre. Se a gente coloca o antipêndio, essa unidade fica ainda maior. E fica muito mais didático para ensinar os fiéis se é uma festa de um mártir, que época litúrgica a gente está, né? E isso fica muito mais evidente na Quinta-feira Santa, quando depois, no final da missa, quando tem a desnudação do altar, né? Nossa Senhora tem a transposição do Santíssimo, né? Ele é levado para um outro local, então tira-se tudo do altar, tira-se então o antipêndio, tira-se as 3 toalhas e tira também o crismale. Então, quanto mais elementos eu tenho no altar, quando eu tenho a desnudação do altar, ver o altar sem nada é muito mais chocante. Então, isso aqui tem também essa vantagem de de transmitir aos fiéis essa ideia de luto da igreja na parte da Quinta-feira Santa de forma muito mais clara, tá? Já antes da reforma, já antes de 1969, o antipêndio era pouco usado. O que era uma pena, porque é uma coisa bastante bonita. Eu acho que é uma coisa que vale muito assim, a gente considerar, quando for possível, e na medida que for possível, ter o antipêndio em nossos altares. Tá? Depois a riqueza. A igreja é muito condenada, muito criticada. Alguns dizem que o Papa tem que vender a Basílica de São Pedro para acabar a fome no mundo.
que é um absurdo ter um povo pobre e o padre com paramentos ricos, a igreja com templos suntuosos, ter todo o serviço litúrgico caríssimo, altares ricos, com entalhes, pedras, etc. Então, em primeiro lugar, que isso aqui é um absurdo. Né? Para Deus se dá o melhor e está acabado. Né? Se a pessoa quer economizar, ela economize na casa dela. Mesmo um padre, se ele quer economizar, é que ele economize no modo de vida dele, não no culto prestado a Deus. A gente vê na vida dos santos. Santo Curadars, que era muito pobre, e a batina dele é uma batina surrada. Uma vez até ele estava numa reunião de padres e acho que ele não tinha... Era a reunião dos padres com o bispo. Então era uma reunião importante, os padres colocavam lá a melhor batina que eles tinham e Santo Curadars não tinha, acho que era peregrineta. Tinha uma parte lá da indumentária do padre que ele não tinha, ele era muito pobre. E ali na mesa, diante do bispo, um dos padres um pouco zombou dele, né? Falou, o padre João Vianney é tão pobre que não tem nem... Não sei se era a peregrineta, mas enfim, suponhamos que fosse a peregrineta. Não tinha o chapéu adequado. E aí o bispo falou, eu prefiro o padre Vianney sem a peregrineta do que muitos outros com peregrineta. Porque tinha percebido que ele tinha virtude. Então, agora, esse mesmo Santo Curadar, esse mesmo aí paupérrimo, quando ia mandar fazer um paramento, quando ia mandar fazer um castiçal, um cálice, qualquer coisa que fosse destinada ao culto, era do melhor. Era do melhor. Ele não fazia conta. Porque ali não é para ele. O que não teria cabimento é o padre querer ter para si uma boa coisa e para o culto. Né? Então, o Papa tem direito de vender São Pedro? Não tem. Porque ali não é dele. Ali é da igreja, por Deus, é de Deus, mas a rigor é de todos os católicos. Né? Ali é uma riqueza que, graças a Deus, foi preservada. Nós podemos hoje visitar e temos que preservá-la para que outros visitem. Vai vender aquilo e comprar comida, aí todo mundo come e amanhã vai ter fome de novo. Né? A fome não se mata de uma vez. Então isso aqui, não temos que misturar as coisas. Né? E depois é falso que a gente tem que negligenciar o culto a Deus para dar de comer aos pobres. Não precisa fazer isso. Não é necessário fazer isso. E além disso, dar comida aos pobres é uma grande obra de caridade, mas não é a única e nem a mais importante. Né? A igreja ensina que há obras de caridade, são as obras de caridade espirituais e as obras de caridade materiais. Dar de comer a quem tem fome é uma das obras de caridade materiais, são inferiores às espirituais. Ensinar os ignorantes que a obra de caridade espiritual é mais importante. É mais importante você alimentar a inteligência da pessoa com um argumento do que o estômago dela. O estômago tem que ser alimentado, não estou dizendo que não tem que ser. Mas, como vou aqui parafrasear o professor Orlando, nós não podemos ver as pessoas como se elas fossem tubos digestivos que precisam ser preenchidos. Nós somos muito mais que isso. Então, o altar tem que ser rico e a igreja tem que ser rica. E aqui o Michael Davis ele sintetiza isso muito bem. Ele diz: cada altar católico é um reflexo do altar de ouro no céu, aquele altar que é citado no Apocalipse, né? Portanto, nenhuma quantia ou nenhum esforço é grande o suficiente para garantir a sua beleza. Uma coisa que não vai dar algo para Deus, nada é bom, rico ou belo o suficiente. Então a gente tem que dar o melhor. Os inimigos da igreja frequentemente contrastam a riqueza das igrejas católicas com a pobreza do povo em certos países. Não tem cabimento no sertão as pessoas com fome e o padre com paramentos ricos. Como não tem cabimento? Né? Normalmente é esse povo pobre que faz sacrifício para dar do pouco que tem para comprar um paramento rico, para comprar algo bonito para o culto a Deus. E eles ficam felizes com isso. Na Idade Média, todo mundo ia ajudar a construir a catedral.
dando daquilo que tinha e ajudava trabalhando. Ajudava o rei, São Luís, por exemplo, trabalhava na construção de Notre Dame, ajudavam os nobres, ajudava o povo, ajudava o clero, ajudava todo mundo. Porque a catedral, depois de feita, era de todos. Um culto prestado a Deus de forma digna, ele traz mérito para todos que contribuíram com aquilo. Então, o povo que tem fé compreende. Fala, não, eu quero que seja... Eu dou um jeito em casa, né, mas eu quero que na igreja seja do melhor, é para Deus. Né? Depois, aqui tem um argumento que é o argumento conclusivo. Né? Foi Judas quem condenou Santa Maria Madalena por ungir Cristo com perfume. Então, as pessoas que dizem que a igreja não deve gastar para promover um culto digno a Deus, para que com esse dinheiro ela dê assistência aos pobres, essas pessoas se colocam na pior companhia possível, que é na companhia de Judas, de quem Cristo disse seria melhor que ele não tivesse nascido. Quer dizer, o próprio traidor do Messias. Então, é um absurdo, né? Aqui reproduzindo as palavras de Judas. Por que se não vendeu este bálsamo por 300 dinheiros para se dar aos pobres? Ele era ladrão, ele queria que o dinheiro viesse para a bolsa para ele poder roubá-la. Então, vimos até aqui a primeira parte da aula, o que é o altar católico, o que ele simboliza e um pouco das suas origens históricas. Agora a gente vai ver qual passou a ser a postura do clero, né, do clero reformador, vamos chamar assim, depois que a missa nova foi feita. Todo esse cuidado que você tinha com o altar, né, o que dele vai restar. Né? Então, o documento que estabelece a missa nova é a Institutio Generalis Missae Romano, Instrução Geral ao Missal Romano. Isso aqui, se vocês pegarem um missal de altar da missa nova, invariavelmente ele vai ter a Instrução Geral do Missal Romano. Ele começa com esse documento, que é aquele que dá todas as normativas e as regras para a missa nova. Como ela tem que ser celebrada, as rubricas, onde ela tem que ser celebrada, em que lugar, como se prepara o lugar, a questão das velas, a questão do altar, a questão das toalhas, a questão da purificação, está tudo lá. Né? Então, a gente vai aqui se ater a parte que trata do altar, que é o tema da aula de hoje. Né? Eu coloquei aqui os parágrafos que tratam. Né? Esses parágrafos, se vocês olham, isso aqui é da Institutio Generalis original, aquela de 69, que teve uma reedição com alguma alteração em 70. Foi editado, esse documento foi de novo publicado no ano 2000, e aqui no ano 2000 há uma mudança dos parágrafos. Então, se você olhar a edição atual, não vai coincidir com esses parágrafos aqui. Eu faço essa ressalva. Né? E quais são as regras, né, que ele vai colocar? Então, ele mantém algumas regras tradicionais, mas não obriga. Então, isso aqui foi a estratégia usada. Quem lê o livro do Michael Davis, Bombas, Relógios, Litúrgica, vai ver que essa foi a estratégia usada. Se colocassem de cara o que eles queriam fazer, isso não seria aprovado. Né? Muitos dos bispos que estavam no Vaticano II mal sabiam o que estava acontecendo. Há depoimento de bispo que chegou a dizer: eu seria capaz de ir em cartório afirmar o que eu estou afirmando aqui, de que quando eu estava votando o que eu votei no concílio, eu não tinha noção do que era aquilo, das consequências que iam tirar daquilo. Então, a coisa foi muito bem feita para poder fazer passar as coisas e as principais consequências serem tiradas depois. É por isso que o Michael Davis chama isso de bomba relógio, como se eles fossem armando bombas relógios durante o concílio, mas para serem detonadas lá na frente, no futuro. Né? E daqui, na Instituição Generalis, aconteceu o mesmo. Então, você pegava o texto tinha normas, muitas delas, normas tradicionais, mas com ressalvas importantíssimas, eram os bons relógios. Né? Então, não obrigava. Então, tinha a norma tradicional, mas era a norma mais obrigatória. Né? O clero, o padre, ficava independente para decidir
como ele ia fazer. E se ele não fizesse daquele modo, não tinha punição. Então, quer dizer, uma lei que não obriga e que se você... imagine, deixa eu dar um outro exemplo. Colocamos uma lei aqui, tem que usar máscara. O novo normal. Então, tem que usar máscara, né? Hoje fui à missa sem máscara. No caminho, falei, Antônio, eu deixei minha máscara. Falei, você não vai conseguir entrar. Cheguei atrasado, porque chegamos à missa, corri até a farmácia para comprar uma máscara para poder entrar na missa. Eu falei, Antônio, agora era exatamente essa máscara aqui que eu comprei. Eu falei, enquanto eu não tenho isso, eu sou um leproso. As pessoas não podem ter contato comigo. Então, faça uma lei. É obrigatório usar máscara. Mas é livre. Usa se quer. E se não usar, não tem punição. Isso é lei? Não. Faça uma lei, olha, na estrada a velocidade máxima é 120 por hora. Mas se quiser andar mais rápido, pode. Cada um decide, essa é a lei. A lei é essa, 120 por hora é o máximo. Mas cada um decide que eu não estiver dirigindo. E se ultrapassar 120 por hora, não tem punição. Isso é lei? Então se manda fazer o altar de tal jeito, mas não é obrigatório. O padre faz como quer. E se faz diferente, não tem punição. Né? Então, vamos lá. O número 263, o parágrafo 263, diz que o altar tem que ser de pedra, mas não é obrigatório. Depois, tem que usar pedra d'ara, já explico o que é pedra d'ara. Uma pedra d'ara que contenha relíquias de mártires é recomendada, mas opcional. Todo altar, no altar de pedra, e ele tem no meio, exatamente no local central onde o padre reza a missa, ele tem um recorte na pedra, mais ou menos desse tamanho aqui, um pouco mais fino, um baixo relevo. E o padre, então, quando o altar é consagrado, existe uma pedra, a pedra do altar, a pedra d'ara, que é uma pedra que tem dentro dela relíquias de 2 santos mártires. E ele encaixa exatamente ali. Então, isso aqui era feito dessa forma, ou quando o altar era construído na própria mensa, né, que é essa pedra principal do altar, já se fazia com as relíquias ali dentro. De forma que o padre, quando ele reza a missa, ele está rezando em cima dessas relíquias. Isso aqui, por conta isso é um costume da igreja desde os primeiros séculos, até porque quando as missas eram rezadas nas catacumbas, eram rezadas em cima do túmulo dos mártires. E esse costume a igreja trouxe consigo. Então, para a missa nova, a pedra d'ara, as relíquias, ela é recomendada, mas é opcional. Olha, eu recomendo. Tá? Depois, apenas uma toalha, né, que não precisa ser de linho. Essas coisas têm muita importância. Dá uma pena que a gente escuta, agora pode ser uma toalha. Depois que a gente aprende, puxa, 3 toalhas, por causa disso. Não, que bom que são 3 toalhas. De repente vem uma só. Puxa, mas quer dizer, o Cristo que é colocado ali é menos importante que o Cristo de antes? O Cristo é um só. O frontal, o antipêndio, né, aquele que eu mostrei no slide anterior, não é nem citado. Deixou de existir. Né? O antipêndio não é mais nem mencionado. Não é necessário ter um crucifixo, nem velas sobre o altar. Elas podem ser colocadas junto dele. Então, quer dizer, se aqui essa mesa fosse o altar da missa nova, sobre ela não precisaria ter nem velas, nem crucifixo. Pode estar junto, do lado. Quer dizer, um empobrecimento que denota e produz uma diminuição da fé. Né? Não se mencionam também os degraus, claro, porque se agora se quer promover a igualdade entre clero, entre o sacerdote e o povo, ou se todos nós somos sacerdotes, pelo simples fato de sermos batizados, somos todos sacerdotes, portanto, não tem por que o padre estar mais elevado. Tem que estar todo mundo no mesmo nível. Né? E o padre voltado, porque ele está aqui rezando a missa
juntos. Tá? O padre, ele só é ali, o sacerdote, ele só é o presidente da Assembleia. Em suma, nenhum dos requisitos obrigatórios desenvolvidos ao longo de 2000 anos para garantir que o altar que representa Cristo tenha adequada dignidade foi mantido. Nada. Nenhum. Nenhum sequer. Caiu tudo. Quer dizer, vê aqui uma... Desculpe a palavra forte, mas a gente vê um ódio do altar que é uma coisa tremenda, né? Uma coisa tremenda. E com base em que foram feitas essas mudanças? Né? Qual foi a argumentação usada para justificar essa alteração? Então, foram 5 os argumentos. Primeiro, Cristo rezou a missa sim, a Santa Ceia. Ele estava numa mesa. A primeira missa, Cristo instituiu a missa na Quinta-feira Santa. Não foi a ceia. Então, estava numa mesa. Então, estava um de frente para o outro. Não era altar. Esse é o argumento, Guilherme. E aí, o Guilherme fez cara despreocupado. Depois, segundo argumento. Sempre foi prática nas basílicas romanas, né, o altar em forma de mesa. Né? Se vocês vão a uma basílica romana, por exemplo, São Pedro, quando o Papa está rezando a missa, o altar fica bem no centro da igreja. Né? Então, o Papa, quando ele reza voltado para a porta da igreja. Então, tá vendo? Se as basílicas e a basílica do Papa é assim, quer dizer que sempre foi assim. Esse é o certo. Terceiro argumento. É uma requisição da lei da igreja. Não mandou fazer assim? Agora, a determinação da igreja não é que o altar tem que ser feito desse jeito? Tem que obedecer. É a lei da igreja. Quarto, e é uma lei que se originou no Vaticano II. Então, essa é a lei atual. Tem que ser assim. Agora é mesa, é voltada para o povo, não pode mais estar o altar junto à parede, tem que ser possível dar a volta. Quinto argumento, a Assembleia pode escutar melhor, porque o padre vai estar voltado para o povo. Ele vai falar e vai ser ouvido. Melhor. Né? Então, só tem vantagem. Então, põe aqui primeiro a ressalva, né? Claro que esses argumentos são falsos, a gente vai mostrar isso. Mas quem foi o primeira pessoa a defender que a missa devia ser rezada pelo padre voltado para o povo? Foi Lutero. Então, primeiro a defender. Então, isso aqui não era prática antiga. E depois, então, a pessoa que defende isso aqui, assim como aqueles que defendiam que não se deve enriquecer a liturgia, porque deve se dar comida aos pobres, eles se colocavam em péssima companhia de Judas. Aqueles que defendem que a missa deve ser rezada, voltada para o povo, para os fiéis. Eu odeio quando fala povo, fiéis, porque quem assiste missa não é povo, é fiel. Né? Então, me perdoem se eu falei povo. Então, voltado para os fiéis, quem defendeu isso foi Lutero. Né? O arranjo das basílicas, como a gente vai estudar, ele é uma exceção. A regra não era essa. A basílica era uma exceção à regra. Mas vamos ver. Primeiro, né? Letra miúda aí, desculpem. Então, primeiro argumento, isso aqui vai estar de acordo com a última ceia. Né? Isso é falso. Né? Cristo não celebrou a primeira missa. Aqui fala do latim, né? Mas sempre que eu coloquei aqui, mas enfim, né? Também para argumentar. Não rezou a missa na língua do povo, rezou a missa numa língua que não era a língua que eles falavam, rezou em hebraico, não em aramaico, que era a língua que se falava no dia a dia. Né? Tanto que Cristo, essa aqui é uma coisa bem importante, Cristo, quando ele está na cruz, ou seja, consumando o sacrifício de Cristo foi no Calvário, ele então fala em hebraico, ele usa a língua litúrgica, tanto que o povo não entende, né? Ele fala, Eli lama sabachthani, e o povo não entende. Cristo rezou a primeira missa, ofereceu o primeiro sacrifício
numa língua que o povo não entendia. E tanto que o povo falava, o que ele está dizendo? Ele clama por Elias. Eles não entendiam o que Cristo dizia. Mas isso aqui é um outro assunto, né? A ceia judaica não era celebrada numa mesa, como nós a concebemos, né? Todos Cristo e os apóstolos, eles ficavam todos de um mesmo lado da mesa. Era assim que os antigos comiam quando havia banquetes. Para quê? Para facilitar o serviço. Porque os serviçais vinham de frente para servi-los. Essa mesa, normalmente, ela tinha um formato curvo, um U, né, para facilitar a comunicação entre as pessoas. Então, eles estavam todos do mesmo lado. Então, o argumento da primeira missa, na Quinta-feira Santa, não ajuda a missa nova, ajuda a missa tridentina, que é onde todos estão do mesmo lado. O padre lá na frente, nós aqui, mas todos do mesmo lado do altar. Entendeu, Emílio? Que isso aqui é um argumento muito bom, né? Então, já a Santa Ceia, já quando Cristo instituiu a missa na Santa Ceia, a missa não instituiu na ceia, foi depois terminada a ceia, era como a missa tridentina, todo mundo estava do mesmo lado do altar. Tá? Depois, os participantes da Santa Ceia, como em qualquer solenidade judaica, não estariam preocupados com quem estaria de frente para quem, mas em garantir que todos estivessem de frente para o templo, porque era assim que eles faziam. Os judeus, quando rezavam, toda vez que o judeu rezava fora do templo, ele tinha que rezar voltado para o templo. Então, a preocupação deles era uma preocupação de orientação e não de relação para com o outro. Estou de frente aqui para o Saulo. Não, isso não era a preocupação deles. Era, precisamos estar todos voltados para Jerusalém, para o templo. Então, existia uma preocupação, vou repetir porque é importante, não uma preocupação em relação à relação entre as pessoas, se um está de frente para o outro, de costa para o outro, de lado para o outro. Essa questão eles nem se colocavam. A preocupação ali era toda a preocupação com a orientação. Todos estavam orientados no mesmo sentido, como é na missa tridentina. Né? Não é para Jerusalém, é para leste, como a gente vai ver, mas tem essa preocupação. Né? Depois, na última ceia, Cristo e os apóstolos olhavam todos para a mesma direção, como é na missa tridentina. Né? Portanto, esse argumento é falso. Né? O argumento de que a missa, numa mesa, vai ser de acordo com o que Cristo fez quando instituiu a missa, é falso e ainda é o oposto da verdade. O modo como Cristo rezou é o modo como é rezada a missa tridentina. Todos voltados para a mesma direção. Ficou claro isso aqui? Então, passemos para o segundo argumento dos reformadores. Né? Uma letra mais miúda ainda, para que vocês sofram. Seria uma prática antiga da Igreja Católica. Né? Para embasar toda a reforma litúrgica, um dos argumentos mais fortes era justamente esse argumento de que eles estavam mudando a liturgia para que ela ficasse a mais próxima possível da liturgia dos primeiros séculos. Que a missa, no decorrer dos séculos, ela teria sido prejudicada por todos esses elementos que a igreja colocou, e ela se afastou do que era a liturgia primeira. E que o que os reformadores estavam fazendo era restabelecer a liturgia como era nos primeiros séculos. Isso aqui é falso, mas muita gente engoliu isso. Tá? Porque ainda que fosse verdadeiro, não estaria certo. Porque a gente não tem que querer voltar à liturgia como era nos primeiros séculos. Por que a gente vai desprezar a assistência que o Espírito Santo deu à igreja durante 2000 anos? Que história é essa? De só a gente sabe como as coisas têm que ser feitas e durante 2000 anos ninguém sabia. Né? Então, ainda que fosse verdadeiro, estaria errado. Mas está errado também porque é falso. Então, vamos lá. Jamais houve uma declaração, esse aqui é o argumento do Monsenhor Klaus Gamber, jamais houve uma declaração versus populum, ou seja, na igreja oriental, na ocidental, seja na oriental, na igreja no Oriente ou no Ocidente. Em lugar disso, houve uma orientação na direção leste. Isso sim havia. Nunca houve uma
uma norma da igreja que dizia as pessoas têm que estar de frente uma para outra, ou de costa, ou de lado. Não é verdade, o padre de costa para o povo é um absurdo, o padre não está de costa para o povo, está todo mundo de frente para o altar. Essa que é a realidade. As pessoas... É que agora colocou-se o povo como centro da missa, então a referência é o povo, se está de costa para o povo, de frente para o povo, se for para o povo, na língua do povo. O povo na missa não tem importância nenhuma, meus caros. Nem o povo, nem os fiéis, nem nenhum de nós. Por isso que a missa com ou sem povo tem o mesmo valor. Então, a gente tem que perder essa referência, que a referência são os fiéis, porque nós não somos referência. Então, sempre o que houve foram normas sob a orientação não só do padre, mas do altar e da igreja, que era voltado para leste, né, para o sol nascente. Então, aqui, o padre Louis Bouyer vai dizer que não há qualquer evidência na antiguidade de que a liturgia eucarística tenha alguma vez sido celebrada de frente para o povo. E, de fato, estudando as igrejas mais antigas da Europa, se vê que muito poucas, para não dizer quase nenhuma, tem uma configuração que permita o padre ficar de frente para o povo. As constituições apostólicas, que são aqueles documentos mais antigos que tratam da liturgia, com as rubricas, etc., que não sabe exatamente quando são, mas pode ser até do século III, são muito antigas, elas prescrevem que as igrejas devem ser construídas com suas cabeças, né, com a parte da frente da igreja, voltada para o Oriente. Então, as igrejas têm que ser feitas para o Oriente. Portanto, o padre que não rezava a missa, rezava voltado para o Oriente. Os fiéis entram na igreja pelo Ocidente, pelo Oeste, e caminham para leste, para o sol nascente. As missas eram rezadas sempre de manhã, no nascer do sol. Portanto, o fiel entrava na igreja pela escuridão, ele vinha do oeste e ia caminhando em direção à luz, vindo, um símbolo lindo, né, das trevas para a luz, da mentira para a verdade, do pecado para a graça. Então, por isso que sempre a missa era voltada para leste. Tem um grande especialista alemão aqui, esse professor Vogel, que ele vai dizer que já desde cerca do ano 200 e possivelmente desde o início do século II, então ano 100 e pouquinho, tanto no Oriente quanto no Ocidente, os cristãos rezavam de frente para o Oriente, na direção do sol nascente. Afinal, que não é correto falar que o celebrante dá as costas para o povo, mas antes que está de frente para o Oriente, juntamente com o povo. Estão todos voltados para o Oriente. Tão simples quanto isso, né? Durante a missa, então, aqui tal costume de voltar-se para Jerusalém celeste, que é o que simboliza o Oriente, é uma reação dos católicos contra o costume judaico de rezar voltado para o templo. Nos primeiros séculos, os romanos, sobretudo bem ali no século I, os romanos confundiam os cristãos com os judeus. Achavam que o cristianismo era nada mais do que uma seita judaica. E os cristãos, evidentemente, tinham muito interesse em se desassociar dessa ideia. Eles não eram judeus. Aliás, os judeus tinham perseguido os cristãos. E depois eles não eram judeus. Eles sabiam que o judaísmo tinha acabado. Foi uma preparação para a vinda do Messias. Então, os cristãos, em vários momentos, eles procuravam se desassociar dessa ideia. E também aqui na liturgia. Os judeus voltavam virados para o templo. Então, não vamos fazer isso. Vamos voltar para leste, onde é o sol nascente. Porque o sol, como eu vou tratar aqui, é símbolo de Cristo. Durante a missa, o sacerdote fica entre o povo e o altar. É o mediador entre Deus, o altar é Cristo, e os fiéis. Então, o padre, ele não é justamente o que está oferecendo o sacrifício, né? Em nome dele, de todos os presentes. Então, ele está entre Deus, o altar, ou o sacrário também, e os fiéis. Ele é um pastor que lidera as ovelhas. Né? A missa é como se ela fosse uma grande procissão. Numa procissão, sigam com essa questão,
Puxa, essa tá de costa para mim aqui, o Zé. Aí eu tô de costa aqui pro Manuel. Aí a gente se põe essa questão, não, eu estou numa procissão, tá todo mundo junto, indo na mesma direção. Né? Aliás, a procissão justamente é um resumo da nossa vida, né? Indo para o céu, porque a procissão sempre acaba numa igreja. Então a gente não se põe essa questão. Na missa, como se ela fosse uma grande procissão, tá? Santo Agostinho fala em orar voltados para o Oriente. Depois, vários trechos da Sagrada Escritura falam do Oriente. Então, aqui as citações não vou tratar para não me alongar. E os reis magos, né, quando vão visitar Nosso Senhor no presépio, falam: porque nós vimos no Oriente a sua estrela e viemos adorá-lo. Tá? Então, nunca houve uma norma na igreja de que tinha que estar de frente, de costa, de lado. Isso nunca foi um problema, nem se discutia isso. O que havia, sim, desde tempos imemoriais, normas para que a missa fosse rezada ad orientem, voltado para o Oriente. Tá bom? E isso aqui sempre foi assim, antigamente. O terceiro e o quarto argumento são muito parecidos, então a resposta vem o contra-argumento vem junto, né? Então o terceiro argumento era: essa aqui é a norma da igreja. O quarto é uma norma que foi definida no Vaticano II. Então, mentira. Não existe qualquer regra, regulamento ou lei que estipule que a missa deve ser celebrada de frente para o povo. Não existe essa lei. Vamos ver a malandragem que foi feita. Né? As rubricas da nova missa, do Novus Ordo, elas dão a instrução ao sacerdote de voltar-se para a Assembleia em vários pontos, e então voltar-se de novo para o altar. Mas isso aqui já era assim na missa antiga. Todas as vezes que o padre vai instruir ou iniciar uma oração que vai ser completada pelos fiéis, ele se volta para os fiéis. Então, quando ele vai ler a epístola do Evangelho, quando vai fazer o sermão, quando vai fazer o Dominus Vobiscum, né? Ou vai falar no ofertório, vai se dirigir aos fiéis, naquele pequeno trecho. Ele se volta para os fiéis, mas depois ele, de novo, se volta para o altar. Não há uma única referência à missa de frente para o povo em nenhum lugar dos documentos do Vaticano II. Na Sacrosanto Concílio, que é o documento que trata da liturgia. A primeira... Então, mas de onde veio isso, professor? Se o Vaticano II não diz. Calma, estou provando que quem diz que isso aqui é a norma, e é a norma que foi feita pelo Vaticano II, não está dizendo a verdade dos fatos. Tá? Estou explicando uma coisa por vez. Então, aqui, a primeira referência sobre essa questão vem numa instrução posterior ao concílio, né? Posterior ao concílio não, posterior ao Sacrosanto Concilium, é a Inter Ecumenity, que vai dizer, isso aqui quem diz não é o concílio, mas essa é a instrução, não é o concílio, é a instrução, que ela diz: é melhor que o altar-mor é melhor que o altar-mor seja construído separado da parede, para permitir que se caminhe ao redor dele e se celebre de frente para o povo. Então diz aqui, não é o concílio, é uma instrução posterior a Sacrosanto Concílio que diz: olha, é melhor, hein? É melhor. Não é obrigatório, mas é melhor. Então começou assim, de forma sutil, tá? É melhor. Tal artigo se aplica aos altares nas novas igrejas. Então, quando fizerem novas igrejas com novos altares, é melhor fazer assim. Não falava das igrejas já construídas. Atenção, hein? Não falava das igrejas já construídas. As várias igrejas de Olinda. De Olinda, de Recife e de todo o mundo. Mas o que foi isso que foi feito? Em alguns lugares ainda mantiveram o altar, em outros quebraram. O Michael Davis conta um caso de uma igreja em Londres,
em que contrataram um pedreiro para quebrar o altar. O pedreiro era protestante. Ele chegou lá e falou assim, não, esse altar aqui eu não posso quebrar, isso aqui é uma obra de arte. E falou assim, e tem mais. Não existe mais gente que sabe fazer isso não, viu? Quem sabia fazer já morreu. Não vou quebrar não. Virou notícia. Ele protestante falou, não, isso eu não posso fazer. Eu não quebro. Né? Mas em muitos lugares demoliram os altares e colocaram uma mesa. Em outros mantiveram o altar lá como um mero objeto de arte, sem nenhuma serventia mais. Essa que é a verdade. E fizeram aqui na frente a mesa. Tá? O de mármore nem sempre, hein? O de madeira. Então, olha aqui. Mais um passo foi dado na Instituto Generales, que é aquela que, né, das instruções sobre como tem que ser a missa. Foi um terceiro documento. Então, você teve a Sacrosanto Concílio, que é o documento do Vaticano II, depois a Inter Ecumenity, de 64, que são instruções, e você vai ter, em 69, a Instituto Generales Missale Romani, que vai tratar como tem que ser a celebração da missa. E aí vai dizer o quê? O altar-mor seja construído separado da parede. Aí já termina. Para permitir que se caminhe ao redor dele e se celebre de frente para o povo. Então, isso aqui, ó, aí olha isso aqui. Embora a Instituto Generales faça referência à Inter Ecumenity, mas a Inter Ecumenity não serve como referência para a Instituto Generales. Por quê? Ela mandou fazer o altar em forma de mesa? Não, falou é melhor. Então, peraí. Eu não posso citar para basear o que eu estou defendendo aquilo que não defende o que eu estou querendo basear. Compreenderam? Então aqui tem uma malandragem. Quem é que vai pegar os documentos e vai ler tudo? Né? Então ela falou, olha, segundo a Inter Ecumenity, tal. Mas a Inter Ecumenity não dizia isso, dizia é melhor fazer. E nas igrejas novas, né, as que serão construídas. Então aqui, embora a Instituto Generales faça referência à Inter Ecumenity, esse documento não diz que o altar deve ser construído separado da parede, mas apenas que é melhor que ele seja. Ambos documentos, o Inter Ecumenity e a Instituto Generales, foram produzidos por um grupo de trabalho chamado Concilium, com S, não confundir com Concilium com C, que era uma revista da qual Ratzinger fazia parte, que era uma ala mais conservadora do pós-concílio. Né? Esse concílio com S era um grupo de trabalho cujo chefe era o padre Bonini, que foi quem fez a Missa Nova, que foi quem fez a Sacrosanto Concílio. Então, quer dizer, foi tudo ele. Foi tudo ele. Ele que fez a Sacrosanto Concílio, que foi o único documento dos documentos preparatórios do concílio, o único que foi mantido, todos os outros foram trocados. Ele que fez a Inter Ecumenity e ele que fez a Instituto Generales. Opa! E depois com essa malandragem, né? Que foi malandragem, de citar uma coisa que no documento não dizia, não era bem isso. Mas quem é que vai atrás da citação, Saulo? Citou, está dizendo que diz. Né? Quem é que ia atrás? Depois, portanto, em suma, para a gente não perder aqui essa confusão toda que eu fiz, o Vaticano II não menciona um altar separado da parede ou missa de frente para o povo. Então não vem dizer que o Vaticano II manda, porque ele não manda. O artigo 124 da Sacrosanto Concílio comenta que, aspas, na construção de edifícios sagrados tenha-se grande preocupação de que sejam aptos para lá se realizarem as ações litúrgicas e permitam a participação ativa dos fiéis. Já é uma coisa, participação ativa dos fiéis é uma coisa complicada, né? Mas não faz menção a altares. Em 64, em dezembro, a Concilium, o mesmo grupo lá de trabalho, expandiu esse texto para incluir a adaptação das igrejas antigas e traz à tona o assunto dos altares, afirmando que é melhor que sejam separados da parede, é melhor. Né? E em 69, quando a Missa Nova é publicada, né, com o Instituto Generales, que é o documento que dá existência à Missa Nova, também feita pela Concilium, ele diz que o altar-mor deve ser separado da parede e cita como autoridade o seu próprio documento de 64, que eles mesmos tinham feito. Né? Que, por sua vez, não afirmava aquilo. Olha, pessoal, é de perder o fôlego, né? É de perder o fôlego. Como é que é, Saulo?
Foi mais que sutil. Foi mais que sutil, né? Bom, vamos avançando aqui já para o final da aula. Quinto argumento. A missa de frente para o povo tem importantes vantagens pastorais. O povo vai ouvir mais, o povo vai participar mais, o povo vai se interessar mais, o povo vai mais à missa. Agora vai todo mundo à missa, né? Porque de frente. Então, vamos lá. Primeiro, a ideia de que a Assembleia tem que ver tudo o que acontece na missa é uma ideia moderna. Lamento dizer, povo, mas nós não temos essa importância toda. Essa ideia de que o povo tem que ver tudo o que acontece na missa é ideia moderna. No Oriente, na igreja, na missa de São João Crisóstomo, se vê menos ainda. Porque na hora do cânon, eles fecham as cortinas, o padre está num baldaquino, que tem as cortinas, eu não sei, eu esqueci o nome, como chama, aquela área interior, mas que é como se fosse de fato o santo dos santos, o sacerdote entra lá sozinho. E ele já sai só depois da consagração, com a hóstia e o cálice consagrado. O povo nem vê. Nem vê. É assim que era. Os antigos eram assim. Não tem essa de a missa como era antigamente. Então, essa ideia de que o povo tem que ver tudo, está errado. E aqui eu vou pegar uma contradição para dar vazão à minha raiva. Se o povo tem que ver tudo, por que agora o povo tem que ver a missa pela internet? Por que os padres não rezam a missa lá? Na hora do Covid, cadê? Que o povo tem que participar, é a missa do povo, não tem missa sem povo, não pode ter missa sem povo. E cadê? Aí é o vírus, né? Fez todo mundo dar o pira. E foi todo mundo se esconder e agora vamos assistir missa pelo Facebook. Que me disse um amigo de Recife, falou assim, André, isso aí não dá não. Eu tentei assistir uma vez, mas não dá. A gente até tentou ali assistir, acompanhar, mas primeiro que você não está na missa. E falei, depois as crianças logo se dispersam, saem correndo. Isso me falou um amigo de Recife. Entendeu? E de fato é complicado, né? Eu me lembro que em São Paulo, quando começou isso aí, a gente, e aí não vai ter mesa, vai ter a internet, vamos assistir e tal. Mas como é que, aí uma pessoa perguntou, mas como é que a gente assiste? A gente fica de joelho, responde? Alguns já acham melhor, né? Eu acho que não precisa. Qual é a rubrica? Então, quer dizer, mas vamos pegar a contradição. Se não pode ter missa sem povo, e se a missa tridentina é tão ruim que excluía o povo, e agora a gente viu na pandemia que os padres da missa tridentina eram os padres corajosos, em muitos dos casos, não em todos, havia padres corajosos em todo canto. Pode ser como falam aqui os receitos, todo canto. Mas olha, foi um ai meu Deus, que eu vou te contar, viu? Bom, o padre estar de frente para o povo não aumenta a atenção das pessoas, mas talvez diminua. Claro que diminui. Claro que diminui. Você vai olhar o quê? Para o rosto do padre, para a mão dele? Claro que diminui. Sem contar outros perigos, né? E aí o padre vai, puxa, tá a Mariazinha ali. Depois, a alegação de uma maior audibilidade da missa traz a questão sobre se a missa precisa ser audível. Então vamos lá, calma. A missa tem partes, né? A missa possui partes das quais os fiéis participam. Por exemplo, Glória. Glória a gente reza junto com o padre. Por isso é uma missa rezada, não cantada. O padre puxa o Glória, a gente reza junto com ele, viu? O Sanctus também, né? Pode rezar. E essas partes o padre diz em voz alta, para que os fiéis escutem, né? Outras partes da missa, o padre não está se dirigindo aos fiéis. Então o padre está se dirigindo a Deus. O cânon inteiro é rezado em voz baixa. É isso aí. E a parte é o cerne da missa. A parte mais importante da missa é o cânon. É inteiro em voz baixa. E aí ele conclui aqui, compreendendo isso, a questão da missa versum populum como auxílio à audibilidade não precisa sequer ser levantada. Sem contar que hoje, caros amigos, com um microfone e caixa de som, o que falta aqui não é audibilidade, né? Além disso,
Nos primeiros séculos, os cristãos se referiam à mesa do Senhor. Falavam à mesa do Senhor, porque a palavra altar era evitada. Por quê? Para evitar uma confusão com o culto pagão dos pagãos, em Roma, etc. Então, a preocupação dos católicos em se desassociar era tão grande, e como quando falava altar, o que comumente era conhecido como altar eram os altares pagãos, então eles falavam a mesa para evitar a palavra altar. Mas, já no século V, quando esse problema acabou, né, a palavra altar passou a ser usada exclusivamente, não usava outra. Depois, olha que interessante, na Páscoa dos judeus, o judeu levava o cordeiro para ser imolado no altar, e ele era imolado no altar lá no templo, e depois o sacerdote devolvia o cordeiro imolado para o judeu levar para a casa dele para preparar e comer a ceia. Era separado sacrifício de ceia. O sacrifício era feito no altar por um sacerdote dentro do templo. A ceia era feita em casa, em família, seguindo aquelas prescrições que Deus tinha dado a Moisés. Mas eram coisas distintas. Sacrifício e ceia não tem nenhuma relação. Por isso que Cristo, ele, terminada a ceia, tomou o cálice. Terminada a ceia, ele rezou a missa. Não teve, ali não era ceia coisa nenhuma mais. Né? E por que Cristo fez questão de celebrar a ceia até o final? Porque Cristo cumpriu toda a lei. Era importante essa última Páscoa ser celebrada até o final. E, imediatamente, na sequência, ato contínuo, ele rezar a primeira missa. Acabou, não teve um vácuo. Acabou e agora tem um novo sacrifício. Tá? O sacrifício da nova lei. Na Páscoa, eu já falei, após a reforma de Lutero, não é mais aceitável para os católicos o termo ou a ideia de mesa, por isso foi usado porque esse termo mesa foi usado pelos reformadores, pelos protestantes, justamente para combater o altar. Então, esse problema que não existia antes, né? Mas sempre chamava altar, mas no começo chamava de mesa para evitar altar. Depois que os protestantes defenderam a mesa para combater o altar, aí fica um termo que não pode usar mais. É usar a expressão do inimigo. Pio XII ensina que está fora do caminho quem quer restituir ao altar a antiga forma de mesa. Isso na Mediator Dei, que foi, se não me engano, em 1952. Ali, às vésperas da Missa Nova. Ali. E ainda assim fizeram, pouco tempo depois, em forma de mesa. Então, portanto, segundo Pio XII, né, eles estão fora do bom caminho. As missas, até o final do século IV, eram muitas vezes celebradas às escondidas, como falei no início da aula, nas casas, portanto, sobre mesas que muitas vezes eram de madeira. Mas aqui, amigos, era uma situação de exceção. Mas na casa das pessoas a missa não era de pedra. Eu sei que não, mas eles rezavam a missa ali porque não tinha outro lugar. Né? Então, claro que era ali. Assim como o pão que era usado também não era ázimo. As pessoas levavam para a missa o próprio pão que elas faziam em casa, ou que elas consumiam em casa. Preparavam em casa, assavam no forno, mas era o pão que elas comiam em casa e levavam para a missa. Portanto, era um pão comum, portanto, não era pão ázimo. Com o tempo, a igreja percebeu que era mais próprio ela ter um pão que fosse salvo para a missa. E depois se descobriu, séculos depois, que os judeus, na Páscoa judaica, usavam pão ázimo. Portanto, na Santa Ceia, Cristo usou pão ázimo, que era o que tinha ali. E a igreja, então, estabeleceu que o pão da missa fosse pão sem fermento, pão ázimo. Não que o pão com fermento invalide a missa, não invalida. Tá? Então, fizeram, então, altares de pedra, depois da independência, da liberdade da igreja, com relíquias de 2 mártires, etc., como eu já expliquei. Por fim, uma contradição que a gente pode apontar, né? Se o relevante é o povo ver a missa, por que então diminuíram os atos e os gestos a serem vistos? Na Missa Nova, o número de genuflexões foi reduzido drasticamente. São pouquíssimas genuflexões.
Os atos do padre, dedo em pinça, mão postas, né? A purificação dos vasos, todo o cuidado do padre, exatamente. Como é que ele faz? Tudo isso aqui era o que o povo via, e isso ensinava o povo. Se o importante é o povo ver, por que então retiraram o que ser visto? Diminuíram. Uma contradição, né? Depois aqui, conclusão da aula. Espero ter ficado claro aqui a confusão toda que eu fiz. O argumento de que nos primeiros séculos a missa era rezada em mesa e voltada para o povo não é verdadeiro, é mentira. O missal diz claramente: introíbo ad altare Dei, subirei ao altar do Senhor. Né? E o primeiro a usar a mesa foi Lutero.